Não existe a figura de Lúcifer no judaísmo. Sempre que eu falo isso, aparece um comentário e fala assim: ah, mas e o Satanás que aparece lá na história de Jó? Eu falo muito obrigado pela citação. Por quê? Porque aquele Satã que aparece na história de Jó, que aparece exatamente, como ser humano, é um verbo na realidade. A palavra Satã, na realidade, significa opositor, desviador. É um ser que, de acordo com a nossa tradição... O diabo é o diabolos, o divisor. Ele tem uma função de colocar o ser humano em teste, etc e tal, mas ele não é um inimigo de Deus, porque Deus é absolutamente supremo e, de acordo com o judaísmo, ele nunca criaria uma criatura que se tornaria o seu pior inimigo e faria o mal para os demais. Aquele Satã que aparece em Jó, ele é claramente submisso ao Criador. O Criador fala, não toque na vida de Jó. O que o Satã responde? Ok. Outra questão interessante é que, de acordo com essa visão popular, que muitos irmãos, e eu repito, irmãos cristãos meus, perguntam, falam, mas Lúcifer é o Deus do mal, que está lá no inferno. Eu falo, bom, se ele está no inferno, e ele é o inimigo de Deus, ele faz uma rebelião contra Deus, como é que 2000 anos depois ele aparece lá no céu, conversando com Deus e submisso a Deus? Outra coisa, todos os versículos que os evangelhos trazem, se referindo a Lúcifer, eles são versículos que qualquer pessoa pode pegar o capítulo inteiro e vai ler que, na realidade, aqueles versículos se referiam ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Aqueles versículos não estão falando de nenhum inimigo de Deus. Essa história não é bíblica, essa história não tem lugar nenhum. Histórico e real. E depois, aquela figura de linguagem, Deus se refere ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia, como pessoas que estavam numa situação como se fossem anjos no paraíso e que caem do ponto de vista social histórico. E aquilo é tirado de contexto e é criada uma figura de um Lúcifer e de um Satanás que, na nossa visão, uma escatologia não existe. Ficcional. Exato, não existe. Então, toda a base nas escrituras judaicas, quando é bem examinada, inclusive por aquilo que é citado nos evangelhos, faz com que qualquer pessoa que faça uma leitura objetiva compreenda por que nós não aceitamos, não temos essa dimensão de diabo, de Lúcifer, etc e tal. Agora, para ser... Todo judaísmo... A sua pergunta é excelente. Todo judaísmo não crê nessa história de um Lúcifer inimigo de Deus, etc e tal. Não. Isso